Chegou aqui nosso querido João Cláudio Platenic Pitilo, referência aqui do nosso Farol Brasil. Guerra Patriótica. É 2026, João Cláudio, muito bem-vindo. Urrá, urrá, urrá. Bom dia, camaradas. Bom dia. Vamos avançar. Vamos avançar. Um bom 2026 para você, sua família, para toda a comunidade aí do Guerra Patriótica. Maravilha. Todos nós. Saúde e paz. Que a gente esteja mais perto do socialismo em 26 do que estivemos em 2025, que, por sinal, estávamos muito longe. Pois é verdade. Deixa eu registrar. Mauro, olha aqui. Só um breve comentário. Eu vi você falando do processo de uberização e eu acho que eu sou um dos pesquisadores pioneiros no Brasil sobre a questão da uberização, porque ela começou contra os taxistas. As primeiras vítimas do processo de uberização no Brasil foram os taxistas. Ninguém defendeu os taxistas no Brasil. Todos acharam legais. Você tem um aparelho que você aperta um botão e materializa um carro na tua porta para te levar, sem ninguém se preocupar as condições de trabalho daquele carro e daquele motorista. Todos acharam que aquilo era o admirável mundo novo. O Temer, quando deu o golpe na Dilma, ele e o Meirelles receberam o presidente da Uber no Brasil com tapete vermelho, porque havia uma ameaça no Brasil de proibir o Uber aqui. O presidente da Uber veio ao Brasil intimidar o Temer, e o Temer estendeu um tapete vermelho. Se você botar o meu nome na internet, com o nome Uber, eu já denunciava a questão da Uber e pesquisava esse processo desde 2014. Eu rodei tudo quanto foi lugar nesse Brasil com os taxistas do Rio de Janeiro, denunciando a questão da uberização do mundo do trabalho. A OIT já mostrava para todos nós o que seria esse admirável mundo novo. E ninguém ligou. Ninguém ligou. Todo mundo achou, quando eu digo ninguém ligou, eu digo de autoridades, entendeu? Todo mundo achou legal. Chama o Uber. Como se aquilo ali fosse a carruagem dos sonhos de todo mundo. Eu entendo que o transporte público é ruim, é perigoso. É óbvio que se você puder chamar um carro de Uber de noite, é melhor que você andar dentro de um ônibus. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós deixamos de brigar por um transporte público de qualidade e nós passamos a não se importar com aquela pessoa que estava dirigindo aquele carro, que é um precarizado, que é uma pessoa que precisa trabalhar 16 horas por dia. O ganho médio de um motorista de Uber no Rio de Janeiro é menos de 2 salários mínimos. Menos de 2 salários mínimos. Ele trabalha de 16 a 18 horas por dia, chega a trabalhar 28 dias no mês. Loucura. É óbvio que 2 salários mínimos você consegue ser servente de pedreiro ganhando isso. Para você ver a situação, o cara que dirige um carro, se você for servente de pedreiro, é duro o trabalho, mas tu vai trabalhar 8 horas. Eu fiz a correlação pela dureza. Ser servente de pedreiro é um trabalho duro, né? Você trabalhar na obra, carrega isso, carrega aquilo. Um ajudante de caminhão. Eu estou fazendo comparações com trabalhos que são de carga, de peso, que precisa muita força física. E vai ganhar a mesma coisa. Então, a minha solidariedade com todos os motoristas de Uber do Brasil. O meu ódio é a Uber. E mais, a soberania nacional está sendo vendida para a Uber, sabe por quê, mano? Eles têm um sistema para mapear toda a geolocalização Uber. O interesse deles é mapear o Brasil. Por quê? O carro elétrico é uma realidade. O carro autônomo é uma realidade. Eu vi isso agora na China. Muitos carros autônomos de táxi, passando a pessoa lá atrás sem motorista. Só que para você implementar isso na sociedade brasileira, você precisava mapear o trânsito no Brasil. Você precisava ter exatidão na geolocalização para fazer curva, para dobrar a esquerda, para dobrar a direita, o cruzamento. Esse trabalho já está pronto. Nós entregamos o Brasil para a Uber mapear isso. E agora, em 2026, começam gradativamente os testes com carro autônomo no Brasil. Então, essa massa de trabalhadores do Uber vai ser substituída por um computador. Entendeu? Então,
Olha que perverso é isso. Primeiro nós pegamos esse ser humano, massacramos ele na Uber, e agora a gente joga ele fora. Sim. Eu me chama a atenção, Pitilo, para completar e a gente ir para a nossa agenda internacional, que essa tenha sido uma das principais promessas de campanha do Lula, que era exatamente revogar a reforma trabalhista do Temer, e não só não foi revogada, como foi aprofundada, e um dos eventos mais espantosos desse governo Lula, você falou do Temer recebendo o presidente da Uber, né? Foi o Lula indo até a sede do Mercado Livre, vestindo e achando aquilo maravilhoso. Ô Mauro, olha, eu não perdoo o Lula. Eu já convidei o Lula para vir aqui em casa. Eu espero que um dia ele aceite o convite, venha aqui em casa tomar uma cachaça comigo, que eu vou dar uns esporros nele. O Lula é um homem que se aposentou pela CLT. Foi um homem que foi acolhido pela CLT. Ele é um trabalhador da CLT. E ele nunca se importou com a CLT. O PT sempre foi um inimigo da CLT. Só tem uma pessoa no PT que, se eu encontrar, eu quero dar um beijo nele. Porque ele foi o único homem que lutou pela CLT. Chama-se Paulo Paim. Esse cara sempre foi um defensor da CLT. E o PT ele abraçou várias reformas da Previdência ao longo dos seus governos. Quando veio essa reforma da Previdência, essa reforma trabalhista e essa reforma do ensino médio, esse pacote, a única coisa que faltou foi a reforma administrativa. Eles queriam enfiar esse pacotão, que a reforma administrativa, o sonho é acabar com a estabilidade do funcionário público. Esse é o sonho, esse é o pacote neoliberal do Brasil. O Lula prometeu revogar a reforma trabalhista e a previdenciária. E fez uma contra-reforma agora do ensino médio que é pior do que a reforma. A contra-reforma do Camilo é pior do que a reforma. O Camilo Santana, ele não ouviu nenhum professor, nenhuma entidade de professor no Brasil. O ensino de humanas, história, filosofia, sociologia continua preterido. Nós perdemos o espanhol. O Lula não brigou pelo retorno da língua espanhola, a obrigação da língua espanhola. Nós temos uma grade ruim e a educação no Brasil é educação fabril, é educação do beabá, é vovô viu a uva. Ensina a ler e escrever, esse princípio básico, porque esse cara ele vai ser motorista de Uber, então ele não precisa de muita coisa. Ele vai entregar lanche no iFood, ele não precisa de muita coisa. Entendeu? É isso. O Lula disse que ia construir os institutos federais. Estamos esperando os institutos federais até hoje. A reforma previdenciária obriga a gente a trabalhar até morrer e a morrer trabalhando. Isso é lamentável. É lamentável. Às vezes o pessoal fala, João, você carrega muito na chita. Quando o Lula acerta, se eu puder, eu vou lá e dou um beijo nele. Quando ele acerta, se eu puder, eu vou lá, obrigado. O presidente já convidei ele para vir aqui em casa tomar um biricutico comigo, para mim dar uns poucos. Ele ainda não aceitou o convite. Se ele não aceitar o convite, Mauro, eu vou te convidar também, entendeu? Para a gente tentar juntar ele aqui, ver se dá um sacode nele, ele muda o rumo. Porque é inaceitável isso. A gente viu, brinco, às vezes, eu convidei o Lula aqui em casa para dar um livro a ele, para conversar com ele. É inaceitável que um homem que provou empiricamente como a CLT é boa para ele, que ele se aposentou nisso, que ele não queira isso para os trabalhadores do Brasil dele. É inaceitável isso. A reforma previdenciária é a morte do trabalhador brasileiro. Pitilo, nós vamos ter que acabar um pouquinho mais cedo hoje, então quero entrar na nossa agenda internacional, mas eu quero 2 minutos de você falar sobre Guerra Patriótica. Como é que está a situação do canal? Não, no dia 26 de outubro, o canal foi suspenso pelo YouTube, alegando que eu estava difundindo organizações criminosas. Entrei na justiça e eles responderam à justiça dizendo que eu glorifiquei, crime de glorificação, ou seja, eles arrumaram um conceito teológico cristão para suspender o canal, dizendo que eu glorifiquei o Hamas, o Hezbollah, a FPLP e o Jorge Abbas. Jorge Abbas já morreu tem tanto tempo, né? Eles continuam perseguindo o Jorge Abbas. Os vídeos estão lá, são análises minhas históricas, eu não glorifiquei nada, porque eu não sou religioso, eu não posso glorificar. Tiraram o canal do ar, o canal já estava com 34 mil
seguidores, quase 300 inscritos, monetizado. Muita gente já conhecia, tinha visibilidade. E dia 26 desse mês, faz 3 meses que o canal está fora do ar. Eu entrei na justiça, a juíza, uma pessoa de pouca habilidade no que tange enquadrar as multinacionais, está protelando a decisão, o que deveria ser uma decisão liminar, coisa de 15 dias, vai fazer 3 meses, porque a justiça entrou em recesso e os prazos só voltam a contar a partir do dia 20 de janeiro. Então, eu não tenho dúvida de que eu vou ter a vitória, mas quando é essa vitória, eu não sei. Isso é ruim, porque eu tenho livro para lançar, tenho uma opção de projeto que está parado. Então, eu estou aguardando da dia 20 de janeiro para o meu advogado voltar a entrar em contato com a juíza e exigir que ela, enfim, cumpra a liminar, que é mandar restabelecer o meu canal, porque eu não cometi crime nenhum. Então, semana que vem, nós voltamos a tratar do tema guerra patriótica a partir da ação do seu advogado. Obrigado, eu disse na apresentação do programa de hoje, e reafirmo aqui, que você é um dos que mais, talvez a pessoa que mais conheça a Rússia aqui no Brasil atualmente, né? Então, nós estamos com questões, né? O mundo está se revolvendo em dores e guerras e tal, e eu queria ouvir de ti a perspectiva russa para essa situação global hoje, e elenquei algumas situações para quais que eu queria que você trouxesse a visão, a situação em si e a visão russa, começando, obviamente, pela guerra com a Ucrânia. Como é que está a situação nesse momento? Ô Mauro, eu te devolvo isso me oferecendo um dia você marcar um programa só para a gente falar de guerra da Ucrânia, para detalhes que talvez a gente não tenha tempo hoje. Perfeito. Mas, no geral, é o seguinte: a guerra da Ucrânia é uma guerra de tempo, não é uma guerra de conquista. Quando os russos iniciaram a operação especial, ela não visava ter vitórias no campo de batalha como essenciais. As vitórias que a Rússia queria obter eram vitórias políticas na sociedade ucraniana. O que a Rússia imaginou é que a operação militar iria forçar uma mudança de poder em Kiev e que esse arranjo do regime fascista de Kiev iria ruir. E surgiria um outro governo que iria atenuar a situação. Isso não aconteceu. Então a Rússia teve que voltar para o plano B, que era continuar as operações militares. A Rússia não tem desejo de escalar essa guerra militarmente por 2 motivos. Primeiro, a população russa ela é pequena. O crescimento vegetativo na Rússia é pequeno. A Rússia hoje lançou um programa para as famílias terem mais filhos. Então, a última coisa que a Rússia quer é perder jovens em idade produtiva em grande escala. 2, as operações elas estão acontecendo em áreas predominantemente de etnia russa. Então você não pode chegar lá e bombardear que tu está matando o teu povo. Povo que você precisa trabalhar simpatia para estar do teu lado. Então a Rússia evita grandes operações em áreas urbanas. Ela contorna essas áreas urbanas, fazendo com que o conflito se torne muito mais longo. E a ideia russa é fazer uma guerra estanque, que ela seja longa, para levar o desgaste à sociedade ucraniana. Vide as operações russas contra a infraestrutura crítica. Nesse momento em Kiev, não tem luz. O prefeito de Kiev está pedindo a evacuação da população. Você imagina, lá está 12 graus abaixo de zero, você está com dificuldade para ter calefação. Então a Rússia vem martelando abastecimento de água, abastecimento de gás. A Rússia tem martelado isso. É só você ver a guerra que Israel fez em Gaza e a guerra que a Rússia faz na Ucrânia. O número de vítimas civis na Ucrânia é relativamente baixo para os ataques russos. Porque você não vê aquela montanha de corpos, tu não vê criança ucraniana sem cabeça, que nem a gente via na Palestina. Então, essa guerra é uma guerra de longa duração. Porque mesmo que a Rússia chegue às portas de Kiev, ela não vai conseguir administrar Kiev. Kiev é um problema. Ela pode chegar às portas de Kharkov, ela vai administrar Kharkov? É um problema. Então, a guerra russa é uma guerra que ela apela a uma paz de compromisso. Os europeus perceberam isso. E querem levar a guerra a um desgaste maior para ver se essa guerra afeta a economia russa em alguma parte ou se há uma mudança política nos Estados Unidos, onde
uma ordem democrática volte e os Estados Unidos voltem a apoiar a guerra, como foi na época do Biden. Então, a Rússia tem tido algumas convergências com o governo Trump na Ucrânia, porque a Rússia busca isso, finalizar o conflito. Mas não adianta ela finalizar o conflito com o Zelensky e a junta de Kiev no poder, porque se você finaliza o conflito, você tem o efeito Síria. O que foi o efeito Síria? O Assad, quando ele retomou a luta e estava ganhando a guerra, ele aceitou um acordo de paz. Metade do país ficou na mão do inimigo. Naqueles quase 5 anos que a Síria ficou na mão do inimigo, o inimigo se rearmou, se reorganizou, conspirou, preparou. O dia que o Assad viu, as pessoas estavam entrando no palácio, quase pegando ele pelo pescoço. Sim. Se ele tivesse continuado a guerra e ter limpado o seu território, a história era outra. Mas ele aceitou uma paz de compromisso que fornicou a vida dele. Então a Rússia, se hoje ela decreta a paz na Ucrânia, a Ucrânia vai se rearmar, se reorganizar, a Europa vai botar tudo lá de novo, vão voltar aos laboratórios. Daqui a pouco a Rússia vai ver que a Ucrânia está tão poderosa quanto ela. E aí o que impede de daqui a 3, 4, 5 anos essa Ucrânia retomar os territórios e retomar a luta contra a Rússia? Então a Rússia precisa finalizar a guerra com um pacto diplomático em que a Ucrânia esteja fora da OTAN e um governo que não seja do Zelensky. Então, o câmbio que a Rússia precisa não é o campo de batalha que vai dar. Hoje é um acordo diplomático. Lá atrás, a Rússia pensou que uma operação militar levaria à queda do regime de Kiev. Só que isso não aconteceu. Por quê? A quantidade de dinheiro que abastece as elites ucranianas e a classe média em Kiev é muito grande. Então, a classe média dirigente em Kiev não tem crise. A eles não falta nada. Por quê? Porque a Ucrânia é suportada pelo Banco Mundial, pelos sionistas, pelo FMI. A quantidade de dinheiro que roda na sociedade em Kiev é muito grande. Os generais estão todos milionários, com os roubos. Então, a guerra virou um grande negócio para aquela elite carcomida de Kiev. Na guerra, a Rússia, hoje, já controla 25% do território. A Ucrânia está caindo pelas tabelas por conta de até a fuga dos mercenários hoje tem, porque não consegue pagar os mercenários. O exército ucraniano está em um refluxo tremendo. Então a Rússia continua avançando. Só que quanto mais perto a Rússia chega de Kharkov, Odessa e Kiev, mais cruenta a guerra fica, porque são zonas urbanas, aonde a Rússia quer evitar de lutar. Então a guerra é demorada, a guerra é estanque, parece que não anda, né? E como a Rússia quer trabalhar com perdas mínimas, o número de forças russas, às vezes, lutando contra os ucranianos é um número inferior. A Rússia consegue fazer guerra com a Ucrânia com um número inferior de soldados, algumas vezes, porque ela se assegura na sua tecnologia, na sua missilística. Então, a guerra da Ucrânia ela tem um impasse hoje diplomático. Quem não permite que a guerra acabe? Zelensky e os europeus. O Trump quer o fim da guerra? Quer, porque ele quer levar o capital estadunidense para o leste europeu. E a Ucrânia vai ser uma cabeça de ponte para isso. Então, não existe convergência política entre Trump e Putin. Existe uma convergência econômica. Porque o Trump não tem mais interesse em fazer negócio com a elite europeia. Ele entendeu que ele pode botar a elite estadunidense de volta ao continente europeu e ela tocar o barco dela. Não precisa mais encher a linguiça dos europeus. E esse é o problema dos liberais europeus. O Putin é inimigo por uma questão de princípios e o Trump é um inimigo por uma questão pragmática. Então, os europeus estão isolados nessa. Qual é o único instrumento de barganha dos europeus hoje contra a Rússia e Trump? A continuação da guerra da Ucrânia. Perfeito. Antes de passar para o próximo assunto, deixa eu ler alguns comentários aqui. A Sumaia mandou sobre aquele assunto lá do comecinho do programa, né? Do Jones e o Lula de sunga, e da crítica, né, de fundo racista contra a exposição do corpo do Jones. Além disso tudo, além do racismo, só despreza o condicionamento físico quem está na segurança do seu escritório. Sumaia, quem vai para as ruas precisa correr em manifestações e não dispensa um bom treino de cardio. Depois veio aqui o Johan
Foda-se. Social-liberalismo é a ruína da nação. Lulismo é profundamente despolitizante, preparando militantes para fazer a defesa prévia dos políticos neoliberais sob a ameaça de retorno do fascismo. Álvaro Frota, salve camarada, salve Álvaro. Lula está construindo sua derrota eleitoral em 26. A Maria Aparecida mandando um salve dela. O Joha Fodace virou membro aqui do canal, muito legal. Eu sou eu também, novo membro, muito legal. O Yohoda fez aqui uma contribuição de um super sticker. O Ronaldo Chaves, grande professor Pitilo, aguardando a volta do Guerra Patriótica. Todos estamos, né? Margarete Gonzato e o Joha, mais uma vez aqui, saudando agora o camarada Pitilo. Muito bom te ver aqui, muito bom mesmo. Mas deixa eu te perguntar, porque essa questão, porque tem a questão da relação Rússia-Estados Unidos, Putin-Trump e tal, que é uma coisa bem complexa mesmo, né? Porque você tem a Ucrânia e você tem a Groenlândia, que eu acho que tem uma questão ali, né? A ofensiva do Trump sobre a Groenlândia, que será seguida na avaliação do camarada Ricardo Leães, de uma ofensiva para anexação também do Canadá e para fechar a América do Norte ali toda como sendo uma América do Norte estadunidense, ela tem uma questão ali de um conflito potencial com a Rússia, porque é meio caminho, né? Ele estabelece uma cabeça de ponte ali, praticamente, chegando na Rússia com a anexação eventual da Groenlândia, além do fato de que, com o aquecimento global, o acesso aos minerais críticos, às terras raras na Groenlândia, fica muito mais facilitado, e o trânsito por ali, né? Incrível, né? Porque eles estão aproveitando o colapso planetário para fazer... transformar aquilo numa região de trânsito. E aí agora os europeus se meteram. Então agora mandaram, porque estão confrontando com os Estados Unidos, e a Rússia está acusando a OTAN de criar pânico, porque estão mandando tropas para a Groenlândia. Cenário complexo, né? Esse aí. Explica Rússia e Groenlândia agora. Olha, a Groenlândia entrou no radar do imperialismo desde a Segunda Guerra Mundial, por conta da velocidade que os navios passaram a ter. E aqui, ó, o trânsito comercial, aqui está a Groenlândia, né? Aqui, ó, você consegue acessar Estados Unidos, aqui, ó, Estados Unidos, você consegue acessar a Rússia, você consegue acessar a China e você acessa o Pacífico por uma rota bem menor. O diâmetro é bem menor, a circunferência é bem menor. E o degelo tem facilitado muito. Aí, ó, o degelo tem facilitado muito o trânsito. O degelo tem facilitado muito o trânsito. O Trump, ele é adepto da teoria dos estreitos. Aqui no Estreito de Bering, o sonho do Japão é criar a OTAN do Pacífico para poder fechar o Estreito de Bering. É o sonho do Japão, junto com os Estados Unidos, para voltar a pleitear as Ilhas Kuril. Então, é óbvio que o cenário da próxima guerra mundial será o Pacífico. O Pacífico será o grande cenário dessa guerra mundial. A China, quando constrói aquelas ilhas artificiais e bota mísseis ali, é por isso. O Trump quer a Groenlândia por dois motivos. Primeiro, o controle do trânsito de veículos ali, né, de navios, a rota comercial, que aí ele vai poder fechar essa rota comercial. Os Estados Unidos hoje, ele não tem nenhum estreito geograficamente, os Estados Unidos não têm poder de fechar estreito nenhum. Ele pode usar a sua força militar e fechar o Panamá, mas é outra história, o Panamá não é dele, né? Ele tem que tomar o Panamá. A Groenlândia sendo dele, ele dá aquela frase antiga, uma chave de galão na China e na Rússia. E mais, você traz o conflito, se a Rússia for atacar a Groenlândia ou a China, você traz o conflito para o cenário europeu. Você obriga a Europa a lutar para defender a Groenlândia / Estados Unidos. Esse é o grande dilema. A Europa está sujeita a perder a Groenlândia e ainda ter que defender ela. Olha que cenário. Agora, se o Trump vai ter força política para tomar a Groenlândia, eu ainda não sei. Eu acho que a vida do Trump vai ser decidida nas eleições de meio de mandato.
Se ele não vencer, ele vira aquela coisa que eles chamam lá de pato manco, ele vai se tornar uma pessoa mais perigosa, mas eu não sei se o capital político dele vai permitir. Se ele fizer uma operação militar em larga escala na Groenlândia, o cenário que eu já te digo é o seguinte: os europeus não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Vão coadunar, vão lamentar, vão chorar. No final, ainda vão fazer igual a Corina. Vai pegar todos os seus prêmios e vão dar para o Trump. Não vão fazer nada. Te asseguro isso. Por quê? A Europa continua com o fantasma do comunismo na cabeça e eles acreditam que a aliança Rússia e China, e mais essa periferia, Irã, Coreia Popular, isso é a grande ameaça, o grande satã. E os Estados Unidos, mesmo com Trump, não é o grande inimigo. Então, eles vão sentar no pinico e aguardar para ver o desdobramento da tomada da Groenlândia. Agora, eu não sei ainda se o Trump tem capital político para fazer essa operação. Porque não vai acabar a OTAN, não vai destruir a aliança, o Macron vai chorar, o da Alemanha vai chorar, mas no final todos vão à Groenlândia dar um grande abraço no Trump. Esse é o consenso burguês. Só para finalizar, veja o que foi a traição de Munique, o Pacto de Munique. No final da Ladier e Chamberlain, abraçaram Hitler até ele dizer chega. Nem a Inglaterra, nem a França, duas grandes potências na época, tinham poder para ter varrido a Alemanha nazista no início do conflito e foram consensuando, até eles tomarem a França. Então, eu acredito que o Trump está para a Europa da mesma maneira que Hitler esteve. É ruim, mas é melhor um Trump do que o Putin, do que o Xi Jinping, do que o Jong-un, do que o Ayatollah. Então, a discussão é, tem capital político para tomar a Groenlândia ou não? A situação do Trump com relação ao Canadá e à Groenlândia, quando ele faz essas falas, é um apito de cachorro. Isso já ajuda a fomentar a cisânia internamente nessas sociedades. Entendeu? Os traidores, os entreguistas, os vendilhões, a quinta coluna dessas sociedades se agita com a fala do Trump. Então, ele joga uma contradição política para essas duas regiões. E ele deixa isso maturando. Vamos ver o que isso vai dar. A mesma situação da Venezuela. Na Venezuela, está sem som. Antes de falar de Venezuela, ainda a Groenlândia. Rússia e China fazem alguma coisa ou não se Trump ocupar a Groenlândia? Não, é muito bom você falar isso. Existe uma cobrança de setores da esquerda de que a Rússia e a China têm que ser a polícia do mundo, o super-homem do mundo. Tem que ter um conflito, eles têm que ir lá atacar. Isso não vai acontecer. A Rússia é um país que ainda está desenvolvendo a sua indústria e reorganizando o seu exército. A Rússia está longe de ser a União Soviética em todos os sentidos, sócio, político, econômico. A China é um país que ainda precisa muito de tecnologia europeia e estadunidense. A China hoje é uma grande potência militar, mas a nível econômico e comercial, ela precisa ainda de tecnologias que ela ainda não desenvolveu e que ela não consegue fazer isso na velocidade que a gente imagina. A gente não pode esquecer que a China só tem 80 anos, é um país gigantesco que vem de uma miséria abissal. Então, China e Rússia vão evitar esse conflito ao máximo, até que eles tenham condições de não precisarem da Europa e dos Estados Unidos. Porque um conflito mundial significa o fim das rotas comerciais do Ocidente e da América Latina para a Rússia e para a China. Hoje, nem Rússia nem China conseguem viver sem a tecnologia do Ocidente e sem as commodities da América Latina. Então, se a Rússia e a China iniciarem uma guerra hoje, que é o sonho do Ocidente, as suas sociedades podem até colapsar, porque elas ainda não alcançaram o desenvolvimento necessário para você fazer uma guerra. Veja, quando a Alemanha fez a guerra contra todo mundo, a primeira coisa que a Inglaterra fez foi fazer o bloqueio atlântico, fechou a América Latina. A Alemanha, ela perdeu muito de matéria-prima que vinha da América Latina. Isso impactou na guerra a partir de 1943. No final de 1943, a Alemanha já não conseguia mais produzir
e de tão boa qualidade como no início da guerra. Por quê? Porque ela foi perdendo acesso à matéria-prima. Ela perdeu a África, perdeu a América Latina, a Europa já não conseguia entregar para ela o que ela precisava, os Estados Unidos, uma potência a nível de produção. Então, esse cenário pode acontecer de novo. Você pode ter que isolar Rússia e China e eles não terem cadeia produtiva a partir, encerrar cadeias produtivas a partir de escassez de alguma matéria-prima. Hoje se fala em terras raras, metais preciosos, e isso é uma coisa que entre extrair e beneficiar, existe um caminho longo. Você pode ter terra rara, mas você precisa ter todo um caminho de desenvolvimento, de logística para esse material. Então, tanto Rússia quanto China, eles têm uma aliança estratégica a nível máximo, de autodefesa. Se tu atacar um, o outro vai entrar na guerra. Tal coisa existe para a Coreia Popular e para Belarus também. O Vietnã está prestes a assinar isso também. O que nós temos que ver é que se esses países estão assinando esse tipo de pacto, é que eles sabem que, eles têm que se autoproteger. Não tem a menor dúvida que esse conflito se avizinha. Ou seja, seria uma OTAN desse novo eixo aí. Porque OTAN no seguinte sentido, né? Porque a base do pacto da OTAN é que se um país da OTAN for atacado, toda a OTAN vai na defesa dele. China e Rússia estão construindo um pacto similar, então. Já existe esse pacto. A Coreia Popular também já tem isso. Entendeu? São países nucleares. É óbvio que eles vão evitar o uso. Nesse conflito, não vai se usar arma nuclear no primeiro momento. As armas é arma de destruição. Só vai usar ela se estiver perdendo a guerra. Se tiver um coreano, que nem no jogo de videogame, ameaçando pisar em Washington, tu vai usar arma nuclear, mas não é essa a realidade. Né? O que se imagina hoje de uma guerra é uma guerra localizada no Pacífico, uma guerra de rotas e uma guerra de combate aeronaval. Esse é o cenário. Por que a China hoje investe de novo em porta-aviões? Por que a Rússia investe de novo em porta-helicópteros? Né? Por que a questão da missilística e dos drones? Porque você vai precisar sustentar uma guerra longe do teu território. Não se acredita numa guerra. Os americanos não vão entrar na China e lutar na praia na China. Não é esse o cenário, entendeu? O cenário é de uma guerra no Pacífico, onde você vai ter interrompido as rotas comerciais. Então, com relação à Groenlândia, eu não acredito que nem Rússia nem China farão nada se os Estados Unidos desembarcar tropas na Groenlândia. Mas é óbvio que eles vão tomar algumas medidas defensivas que são importantes. Por exemplo, o trunfo que a China tem na mão é Taiwan. Numa situação dessa, a China vai tomar Taiwan. Esses últimos exercícios que a China fez em Taiwan, eles foram os exercícios, entre parênteses, mais ameaçadores, porque o aeroporto de Taiwan teve que ser fechado. Isso nunca tinha ocorrido. A China fez exercícios agora tão próximo de Taiwan que o espaço aéreo de Taiwan teve que ser fechado. Você não conseguia ter avião voando pela quantidade de aeronaves militares chinesas que ficaram no limite do espaço aéreo de Taiwan. Então, isso são trunfos que China e Rússia vão guardando. É óbvio que os Estados Unidos continuam uma potência de primeira grandeza, o seu exército não vai se desfazer do dia para a noite, e o Trump, né, é de um cabedal de políticos que não estão nem aí para as instituições que o mundo construiu. Está aí para a ONU, ele não está nem aí para a OMC, ele não está aí para a vacina, ele está cagando andando para isso. O Trump é o político do caos. O caos interessa ao Trump. Um mundo sem regras, sem normas, e os Estados Unidos como potência hegemônica. É isso que interessa a ele. Então, estrategicamente, Rússia e China estão numa fase de acumular muitas forças ainda para que eles possam se bater contra os Estados Unidos. Porque Estados Unidos e Europa, junto contra Rússia e China, militarmente pode até dar empate, mas eles controlam os estreitos, controlam o canal do Panamá, controlam o estreito de Hormuz, controlam o canal de Suez, vão controlar a Groenlândia, e aí não vai chegar nada na Rússia nem na China. Perfeito. Ótimo. Eu ia falar de Venezuela, mas acho que estamos mais próximos ali de falar do Irã agora. Tem essa coisa, né? O Pahlavi, eu falava Reza Pahlavi, mas é Pahlavi agora, né? É o filho do ditador, do monarca ditador que liquidou com o Irã,
né? O pai dele, o Reza Pahlavi, ele está todo animado achando que vai ter uma intervenção dos Estados Unidos e Israel e que ele vai voltar a mandar no Irã. E a primeira coisa que ele falou que vai fazer se voltar a mandar no Irã é reconhecer Israel. É impressionante, depois nós vamos falar da Maria Corina, a sabugice desses serviçais do imperialismo, né? Eles já tomam logo a iniciativa e dizem, nós vamos entregar o que vocês querem, né? E como é que você vê a situação de Rússia em relação à situação do Irã e a própria situação do Irã nesse momento? Há uns 30 anos atrás, eu vi um documentário na Discovery feito sobre o pai dele, né, o Shah, que era já herdeiro do velho Shah Pahlavi. Esse aí é o neto da dinastia, né? O pai dele, o pai desse canalha aí, quando estava no auge da Revolução Islâmica e que ficou insustentável, o pai dele pegou um avião, que o pai dele era piloto de avião, né? O pai dele pegou um avião grande, um Boeing. Eu peço à turma para procurar esse documentário e ver essa imagem. O pai dele botou todo o ouro e toda a riqueza dos cofres do Irã dentro do avião. E a imagem do avião decolando. Aí ele leva a mulher dele. A mãe desse malandrão, não sei nem, já deve estar morta. Mas quando deu o documentário, a mãe dele era aquelas senhoras milionárias lá dos Estados Unidos, com muitas plásticas, né? O cabelo enorme, aquelas mansões brega dos Estados Unidos, ela cheia de ouro, e ela chorando, eu não pude voltar para minha pátria, ela não conseguia fechar o olho de tanta plástica, a mãe dela. E tem só uma nota, o avião demorou a decolar, o avião quase precisou da pista toda. Por quê? O avião estava com excesso de carga por conta do ouro, de toda a riqueza que ele levou do Irã. Os cofres do Irã, ele saqueou o Banco Central do Irã. Tão pesado que o avião foi para os Estados Unidos. O pai desse elemento aí. A situação no Irã é o seguinte. Eu vejo muito o que os comunistas iranianos escrevem, e é óbvio que aquela linha ali é a linha ideológica nossa. Mas os comunistas, infelizmente, eles não estão perto de tomar o poder no Irã, né? E o Irã dos ayatollahs, o Irã do Khamenei, ele é muito melhor do que o Irã do Pahlavi. Digo isso internamente e externamente. Aqui a foto só aparece a foto dos dois desembarcando nos Estados Unidos. Olha aí, viu? O avião lá atrás. Acho que deve ser aquele avião lá, olha aí. Ela toda metida a perua, ele já tinha morrido quando ela dá a entrevista. E ela chorando, o olho não conseguia fechar por causa das plásticas. Aí, essa imagem do avião decolando deve ter no YouTube, porque na época todo mundo filmou, né? A fuga do Shah. Conclusão. É óbvio que esse Irã anti-imperialista, para a gente, é um trunfo naquela região. É um trunfo importante. O Irã tem que ser defendido. O Irã. E aí, as mudanças internas que o Irã tem que ter, isso é uma coisa que tem que ser feita pelos iranianos. Eu torço que os comunistas tomem o poder e botem aquilo ali para andar, né? Só que não dá para a gente ficar dizendo que o Irã é teocracia, isso e aquilo, e achando que a solução é Estados Unidos e Israel e acender uma vela para o Shah. Não dá. Então, eu acredito, né, a minha posição em particular é a defesa intransigente da soberania do Irã e que os iranianos de esquerda cumpram o seu papel lá e tomem o poder e dê um rumo progressista para aquele país. Mas esse cenário está distante. Esse cenário está distante. E as contradições internas, mesmo com esse ayatollah, para a gente nos interessa a nível do contexto internacional e da multipolaridade. Então, o que nós estamos vendo é uma ofensiva sionista, perigosa, contra o Irã. O Irã tem que ser defendido, o Irã tem que ser protegido, e a queda do Irã vai colocar a China e a Rússia, vão colocar, né, numa situação bem difícil. O Irã tem um papel crucial para a Rota da Seda, né? A situação em Pequim e Moscou vai sofrer um refluxo muito grande, muito grande. Só que o Irã ele tem um poder de dissuasão grande. A missilística iraniana ela é braba, a missilística. Porque olha só,
Os ataques que os Estados Unidos e Israel estão fazendo contra o Irã nada tem a ver com o programa nuclear iraniano. Isso é mentira. Porque o Irã é signatário do Pacto de Não Desenvolvimento de Armas Nucleares. O Irã não tem nenhum interesse em desenvolver armas nucleares. O Irã não precisa de armas nucleares. O Irã conseguiu avançar na produção de mísseis balísticos de longo alcance. O Irã conseguiu desenvolver drones numa escala importantíssima, numa escala industrial de primeira grandeza, que o Irã é capaz de se defender de maneira convencional. Nós vimos o que eles fizeram em Israel. Eles transformaram o tal do domo de ferro num domo de algodão. Então, o ataque contra o Irã é para evitar o desenvolvimento econômico iraniano, que o Irã se torne uma potência. Os bloqueios e as sanções ao Irã é para levar dor e sofrimento para a população e criar o caos. É exatamente isso. Tem nada a ver com o programa nuclear iraniano, porque todos sabem que o programa nuclear iraniano é pacífico. O Irã não tem nenhum interesse em desenvolver arma nuclear, porque ele não precisa. Agora, com a queda da Síria, a maior desgraça para a Ásia Ocidental foi a queda da Síria. O maior arsenal, a maior resistência, aonde o governo Baath era mais forte era a Síria. A destruição da Síria foi terrível, porque hoje a Síria não existe nem mais como país. Né? A Síria está sendo balcanizada. Então, a Síria enfraquece o Irã, porque a destruição do Iraque, a contenção da resistência palestina e a decapitação das lideranças no Líbano enfraqueceram a resistência árabe. O Egito se tornou um elemento servil. Então, aos poucos, o imperialismo foi seccionando a resistência árabe na região. Então, o Irã, apesar de não ser um país árabe, o Irã está hoje isolado. E detalhe, Paquistão, Afeganistão e Turcomenistão são países que, no frigir dos ovos, se colocam contra o Irã. No frigir dos ovos. Eles são incapazes de costurar uma aliança estratégica com o Irã. Então, a situação do Irã é bem difícil. Porque se fosse na época da União Soviética, o Irã estaria com as fronteiras da União Soviética, então você teria ali uma proteção maior. Mas hoje a situação do Irã é difícil, porque o Iraque perdeu por completo a sua capacidade defensiva, né? E Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão não são confiáveis. Perfeito. Situação difícil. Então a gente olha lá para a Groenlândia e olha para o Irã e vê também uma situação, do ponto de vista da relevância geoestratégica do Irã em relação à Groenlândia, o Irã, nesse momento, é bem mais relevante para a Rússia e China. Mas também aquela advertência que você trouxe, né? Rússia e China não tem como intervir ali se houver um ataque combinado de Israel com os Estados Unidos, né? Não vão intervir. Não vão intervir. Não vão intervir porque uma intervenção direta Rússia e China é a declaração de guerra que o Ocidente quer. E o Ocidente precisa combater a capacidade de desenvolvimento da Rússia e da China agora. Isso precisa ser interrompido agora. Porque daqui a 10 anos, o que vai ser a China daqui a 10 anos, Mal? O que vai ser a Rússia daqui a 10 anos? Vão ser potências que talvez sejam imparáveis. Então você precisa criar uma cisânia agora. As ações dos Estados Unidos fora do seu território hoje visam diminuir os espaços de articulação e comércio de Rússia e China. Os Estados Unidos estão fazendo uma guerra preventiva contra a Rússia e China. O que será? Esses países serão o quê daqui a 10 anos, com o desenvolvimento que eles vão tendo? É por isso que China e Rússia primam pela questão da multipolaridade, porque a multipolaridade dá à Rússia e à China a capacidade de se articular em vários mercados. E aí ela consegue ter uma teia, né, de suporte. Caso tenha uma guerra, ela tem um mapa, né, ela tem ali um cartel de países que vão continuar mantendo o seu fluxo de suprimento, de matéria-prima, e a capacidade produtiva desses dois países continua de perto. Um dos motivos que levou à queda da Alemanha foi a perda da sua capacidade de obtenção de matéria-prima. Você pode ver que a Batalha de Stalingrado era o desespero de Hitler de rumar em direção ao Cáucaso para ter minério, petróleo, gás. Esse era o desespero. Por quê?
porque Hitler sabia que a sua retaguarda, onde tinha isso, estava sendo comprometida. Entendeu? Interessante. Quer dizer, então hoje todo o movimento do império no mundo é um movimento preventivo para impedir que em 10 anos Rússia e China sejam absolutamente hegemônicos no mundo e aí já sem condição dos Estados Unidos confrontarem. Que é uma situação também, por outro lado, paradoxal, que Israel vive em relação ao Irã, né? Ou para o Irã agora, ou daqui 10 anos, se não houver guerra, o Irã também estará imparável, né? Perfeito. Daqui a 10 anos, eu estou botando 10 anos, sim, por ser uma década, né? Tem um pacote fechado aqui. O Irã vai ter elevado a sua capacidade, não só defensiva, como ofensiva. E é óbvio que o BRICS e os acordos que o Irã tem assinado vão permitir o Irã sobreviver às sanções. Porque as sanções que os Estados Unidos e o Ocidente mantêm contra o Irã são muito duras, irmão. São muito duras, são as mesmas que tem em Cuba, o bloqueio, muito duras. São sociedades que o povo vai cobrar o governo que está faltando gel, está faltando escal, que está faltando um band-aid. Tu não consegue produzir. Tu não consegue produzir tudo que uma sociedade tem porque precisa, porque você necessita de matéria-prima. E essas matérias-primas, às vezes, não estão no teu território. Então você tem que buscar. E aí você precisa de uma grande frota de navio, tu não consegue construir o navio. O bloqueio não te permite você alugar navio. Né? Porque imagina tudo que Cuba precisa. Ah, tá bom, então Cuba pode comprar. Cuba não tem navio. Imagina você ter que produzir navios para ir buscar tudo que tu precisa. O exemplo de Cuba, o exemplo de Irã. Quanto tempo vai demorar? Quanto de dinheiro que você precisa? Tu tem tecnologia para construir um navio cargueiro, um petroleiro? Quanto tempo demora isso? Então, é óbvio que o imperialismo, que domina tudo isso, né, sabe que o tempo está a favor dele. Então, ele vai cortando isso. Eu tive agora na Coreia Popular e vi a luta da Coreia por produzir alimentos. Por quê? Com o fim da União Soviética, né, a Coreia passou aquele momento muito difícil, a segunda metade da década de 90, que inclusive teve fome no país. Uhum. E aliado à queda da União Soviética, desastres naturais, 3 anos consecutivos rebentou a Coreia. Né? Então, produzir comida é o grande desafio de Cuba. Produzir comida é o grande desafio do Irã. Produzir comida na Coreia é o grande desafio. E se você não está conseguindo produzir comida, que dirá produzir armas? Uhum. Então, são desafios que essas sociedades só vão conseguir romper, apesar do bloqueio, com o mundo multipolar. E você precisa estender essa cadeia da multipolaridade. Nesse papel, nesse cenário, a China tem um papel importante, o Brasil tem um papel importante. É lamentável, Mauro, é lamentável o papel do Brasil no cenário internacional, é lamentável. É lamentável que as pessoas se contentem com o Lula ligando para o Putin, pô. O Lula dando um abraço, achando que isso é política. Política. O Lula é celebridade. O Lula só é uma celebridade. Fora do Brasil, as pessoas amam o Lula, porque ele e o Bonovox é a mesma coisa. É uma pessoa pop. Mas efetividade, a nossa diplomacia já não tem há muito tempo. A nossa diplomacia é fraca e vacilante. Nós só tivemos diplomacia no governo Lula, nos 2 primeiros anos do governo Lula, que nós tivemos ali a construção da política Sul-Sul. E tem que agradecer a isso a 2 pessoas que já morreram: Samuel Pinheiro Guimarães e Marco Aurélio da Silva. O herdeiro disso é uma pessoa que é fraca e vacilante, que é o Celso Amorim. Fraca e vacilante. Então, a multipolaridade é muito importante para o Irã. Muito importante para o Irã. E o Irã está sob forte pressão, interna e externa. A crise econômica no Irã é grande, é óbvio que é grande, mas é por conta do governo, por conta do bloqueio. O bloqueio faz isso. Em Cuba, a situação é desesperadora. A situação em Cuba é desesperadora. As pessoas não têm noção. Tem cirurgia em Cuba que está sendo adiado, porque não tem equipamento. Detalhe, Cuba tem dinheiro para comprar, mal. Tem dinheiro, mas não consegue comprar. Sabe o que é isso? Quando tu não tem dinheiro, não tem dinheiro.
Quando tem dinheiro, liga, não posso vender, não posso entregar, não vendo, não compro. Como é que é isso, cara? Entendeu? Não consegue comprar. E aí quem Não. ajuda hoje muito Cuba é a China. A China ajuda muito Cuba, a Rússia ajuda muito, vai ajudar mais. Só que, pô, tu não tem como sustentar o país dos outros. A China também tem seus problemas internos, a China também tem pobreza interna para acabar com. Tem áreas na China ainda muito pobres para serem desenvolvidas. Então, o instituto do bloqueio e da sanção é uma arma tão poderosa quanto uma arma nuclear. E a gente só quebra isso com a multipolaridade. E eu lamento, porque o Brasil tinha um papel muito grande para cumprir nisso, e a única ótica do Brasil no cenário internacional é comércio. É comércio, é comércio, é comércio, é comércio. E tem um ditado que a minha avó dizia que era o seguinte: quem enche o cu de Judas é mulambo. Nós estamos fazendo comércio para encher o rabo do capital privado de dinheiro. É Uhum. isso que nós fazemos. E onde eu ando no mundo, as pessoas vêm, pô, o Brasil, Lula, adoram. Se o Lula decidisse fazer política de maneira firme e consequente, ele estava eleito para presidente do planeta. Mas o Lula continua aquela coisa do aperta a mão, dá um beijo. Eu não duvido nada, hein? Escuta o que eu estou te falando. O Lula vai para o G20, vai fazer aquela cena patética de abraçar o Trump lá, vai dizer, my brother, tá tudo certo, eu e o Trump somos amigos, vencemos, aí Bolsonaro, vencemos, Trump é meu brother, vou fazer um churrasquinho pela Mar-a-Lago. Nós vamos ver essa cena ridícula. Olha o que eu estou te falando. Muito forte essa tua fala, muito forte. Para encerrar, Rússia e Venezuela. Ontem a gente viu cenas inacreditáveis. A Maria Corina Machado, estamos falando dela e do Reza Pahlavi lá, né? É impressionante essa bugice dessas lideranças da extrema-direita em relação aos Estados Unidos. Ela foi visitar o Trump não quis fazer foto da reunião, não saiu nenhuma notícia da reunião, ela entregou para o Trump a medalha do Prêmio Nobel da Paz, dizendo que quem merecia ganhar era ele. Um negócio assim impressionante. E ele ainda agradeceu e dizendo que não, eu merecia mesmo, foi pelo trabalho que eu fiz. Um negócio assim chocante. Como é que você vê a Rússia em relação à situação da Venezuela? E aí pode falar de China também. Mauro, olha, o que aconteceu na Venezuela, nós também temos que fazer um programa para falar de Venezuela. Eu tenho Fechou. informações muito boas da Venezuela, que falo, né, com muitos venezuelanos, inclusive com algumas figuras do círculo de governo da Venezuela. E o caso da Venezuela é para ser estudado. Tem que fazer um estudo daquilo ali, que aquilo ali não foi brincadeira. E os objetivos daquela operação não estão claros ainda. Os interesses do Trump na Venezuela poderiam ser alcançados sem essa operação. Essa operação foi uma operação de alto risco. Político. Bastava um helicóptero daquele ser abatido, o capital político do Trump ir embora. Quem não viu Falcão Negro em Perigo, veja esse filme para entender o que eu estou falando. Né? Tem até um documentário sobre isso, muito sério, muito bom, sobre essa situação lá de Mogadiscio. Então, você só arrisca uma operação dessa quando você tem 1% de chance de dar erro. Porque o teu capital político está todo jogado ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o sequestro do Maduro foi um recado para a América Latina e uma ameaça à Rússia e China. É óbvio que silêncio do governo venezuelano de como ocorreu essa operação é sintomático, porque essa operação ela não é o que parece ser. Ela é uma operação que cobre outras situações que não estão visíveis a nós nesse momento. Rússia e China já tinham recebido um cascudo de ferro dos Estados Unidos com a queda da Síria. A Síria cai por cima do serviço secreto russo. A Rússia salva o Assad com os manifestantes já correndo dentro do jardim do Assad. O Assad deixou para trás até
Até o álbum de casamento dele nos ficou no chão. Situação do Assad. E isso com a Rússia dentro da Síria 10 anos. Então, esse cenário, outro cascudo de ferro que a Rússia tomou foram os 25 minutos de apagão no Irã no ataque israelense. 25 minutos de apagão no sistema defensivo israelense, no sistema defensivo iraniano. Perdão. Quando o Irã descobre o que está acontecendo, ele retoma suas defesas antiaéreas e Israel para de voar. Mas em 25 minutos, o Israel fez um estrago grande nas defesas iranianas. A situação na Venezuela chegou a esse ponto de uma operação de extração, eles chamam de operação de decapitação. O Maduro ele foi decapitado, né? Você pode decapitar a liderança de maneira viva ou morta. Ele foi decapitado vivo e foi levado como um troféu. Nada mudou na Venezuela. Nada mudou na Venezuela. E o Maduro está preso. Então não é isso que o Trump quer. O Trump tem outros desejos. A situação de Rússia e China tem que mudar. E eu acredito que vai mudar. Porque o Trump vai agir firmemente na América Latina para diminuir os espaços para a Rússia e China aqui. As eleições do Brasil, da Colômbia e do Peru esse ano são decisivas para isso. Decisivas para isso. E o nosso continente, ele corre o perigo, vamos supor que o Trump faça seu sucessor, né? Tudo indica que vai ser o sucessor do Trump, uma chapa com J.D. Vance e Marco Rubio, terrível para a América Latina. Você imagina 8 anos dessa turma aí. Terrível. Então, nós precisamos de um pensamento estratégico de defesa para a América Latina. Porque se o Trump fez isso na Venezuela, o que dirá nos outros países do continente? Daqui a pouco tu vai ver o presidente do Brasil sendo sacado de Brasília e aparecer em Guantánamo. Entendeu? Então, a situação é muito difícil na América Latina. O cenário é diferente disso que está se posicionando. O petróleo tem nada a ver com isso, pouco a ver. O preço do petróleo no mercado mundial é pequeno, está baixo. O governo americano não precisa do petróleo venezuelano, não precisa. A capacidade produtiva da indústria americana não refina o petróleo todo venezuelano. A ideia não é ficar com o petróleo venezuelano, é impedir que a Venezuela venda o petróleo para a Rússia e China, e Irã, e Cuba. Aí o Brasil tem um papel importantíssimo. O Brasil já era para ter ligado para a Venezuela e ter falado, olha, vai ter uma joint venture, PDVSA e Petrobras, e todo o petróleo venezuelano vai sair via Petrobras para manter a integridade do país. Mas isso é só na minha cabeça. Infelizmente, lá no Planalto, ninguém pensa nisso. Né? Pelo contrário, o Lula estava doido para entregar o Maduro na mão dos caras mesmo, porque criticou a eleição do Maduro, não deixou a Venezuela entrar no BRICS, mas se calou com a situação em Honduras, se calou com a situação no Equador. Eu não vi ele pedir ata aqui no Equador. Eu não vi. Estou esperando o Itamaraty pedir ata do Equador. Eu vi ele receber o malandro aqui, de braços abertos. Esse canalha do Equador aqui. Eu vi ele receber aqui. Então, essas lacunas que o Brasil deixa no cenário internacional, o Brasil não é pouca merda, não. Mano. O Brasil é o maior país da América Latina, voltou a ser a 6ª, 7ª economia do mundo. O Brasil tem o maior exército na América Latina. O Brasil pode e deve falar de igual para igual com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dependem da gente hoje mais do que nós dependemos dos Estados Unidos. Então, nós não temos necessidade de andar coelhado como nós andamos. Não tem necessidade. E o Brasil tem um papel importante nesse jogo. Rússia e China, eu acredito que tenham tomado aquela coisa que tu não está esperando, ganhou um tapa na cara e corda. Tinham ganhado uns cascudos, mas acharam que era brincadeira. Eu acho que agora ganharam uma bolacha bem grande, aquela que estala, que voa até baba, com esse consequência do Maduro. E se eles não reposicionarem a sua política a nível internacional, a China tem uma política internacional de Kinder Ovo. Está guardada como surpresa e tem que pagar. A Rússia,
sempre com a paciência estratégica, sempre com a paciência estratégica. Eu entendo que a Rússia está presa na Ucrânia, presa. Ela precisa levar os Estados Unidos ali na ideia para finalizar a Ucrânia. Mas veja, aí não adianta você ganhar a Ucrânia e perder o mundo. Aí tu não vai morar na Ucrânia, entendeu? Então, eu também me coloco à tua disposição para a gente falar de Venezuela um dia, para mim colocar para vocês pontos que eu ouvi de venezuelanos sobre a operação e sobre o papel do Trump. Que nós temos que pensar que não é isso que está aí. Você pode ver que a indústria petroleira estadunidense não quer investir na Venezuela. Essa coisa do Trump dizer que a Delcy é legal, é maneira, é gente boa, isso está pregando a divisão dentro da Venezuela. Está criando na Venezuela a mesma confusão que ele quer criar na Groenlândia. Só que hoje os Estados Unidos não têm uma oposição dentro da Venezuela para tomar o poder. Os Estados Unidos hoje trabalham para minar o exército venezuelano. A captura do Maduro foi para desmoralizar as Forças Armadas venezuelanas, criar uma cisão, que só ela é capaz de romper a unidade popular e dar um golpe de Estado na Venezuela. Então, eu estou te dizendo aqui em primeira mão. Hoje, os Estados Unidos preparam um golpe de Estado na Venezuela a partir das Forças Armadas venezuelanas. Eu acho que ninguém ainda falou isso, estou te avisando pelas minhas conversas, ainda mais ontem, com uma série de pessoas na Venezuela. Por quê? A moral nas Forças Armadas está baixa, com a captura do Maduro, os sistemas defensivos não funcionaram, quem tinha que estar pronto para atirar não atirou, quem tinha que correr foi atirar. Então, existe uma confusão nesse processo muito grande. Você pode ver que até o número de mortos na Venezuela ainda é uma incógnita, porque eles estão tentando avaliar o tamanho da desgraça aí. E ainda não se tem o tamanho dessa atividade. Então, o governo venezuelano está tratando o assunto em banho-maria para entender também o que está acontecendo. Porque o Trump tem o tempo ao seu lado e a Venezuela não tem. A captura de petroleiros continua, a Venezuela continua parcialmente bloqueada, né? Apesar de nada ter mudado internamente. Então, tem algo estranho aí e que nós temos que analisar, porque a captura do Maduro não é pura e simplesmente uma operação militar. Perfeito. Fantástico. Ó, já está, gente, contratada, já estão contratadas 2 aulas com o Pitilo, uma sobre Ucrânia e outra sobre Venezuela. Eu vou te mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp já para a gente ver data para fazer essas aulas cruciais, realmente muito importantes, a gente mergulhar nesses 2 cenários aí. Tá bom? Por mim, combinadíssimo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor. Estar aqui é sempre um prazer. Enorme. Eu sou um soldado desse quartel aqui. Pode me chamar. Você é meu líder, cara. Obrigado, viu, Pitilo? Olha aqui. A Corina foi levar lá o prêmio para o Trump, né? Só esse comentário breve. Foi levar. Curioso dela levar, ele aceitar algo que não foi para ele, né? Pois é, não, o negócio maluco, cara. Ele aceitou. O cara que é presidente dos Estados Unidos a receber uma merda dessa, isso perto do cargo dele. Queria pegar aqui uma medalha que eu ganhei. Não, toma aí a medalha que eu ganhei do fulano. Se fulano não me deu, você não tem que eu estou te dando. Não, sensacional. Sensacional essa história. Sensacional. Valeu. Agora, quer ver, o cara que é capaz de fazer uma operação e capturar o Maduro é o mesmo que aceita uma porra que não é para ele. Pois é, cara. Esses caras não têm grandeza, esses caras são tudo rastaquera. O mal dessa gente, nós estamos sendo governados, estamos diante de um cenário apoplético de pessoas com baixa visão, mas pessoas poderosas e extremamente violentas. Muito forte, realmente. O cenário... Não, estou saindo dessa conversa com o Pitilo. Vamos ver como é que vai ser agora com o Milton Temer, mas eu estou saindo
Preocupado em relação ao cenário global. É realmente preocupado em relação ao cenário global. O imperialismo, em que pese todas as afirmações seguidas sobre a decadência do imperialismo, está numa ofensiva global muito violenta, muito violenta. Saio preocupado nessa conversa.